No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, é o pastor Ezequiel Nascimento e nós estamos começando hoje, quinta-feira, dia 11 de setembro, mais um Pouco de Sol. Você é nosso convidado para juntos estudarmos a Palavra de Deus, juntos orarmos e juntos buscarmos fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória.
Hoje eu quero pensar com você, estudar com você a respeito de um verso que Jesus proclamou lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte fica em Mateus capítulo 5, 6 e 7 e é tido como o maior sermão que o mundo já ouviu e foi proferido pelo próprio Filho de Deus. E ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, o seguinte: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero pensar dividido em três partes, né? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Depois, a sua justiça. E depois, Deus então vai acrescentar aquilo que for necessário. E este verso, junto com o Salmo 23, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e com certeza um dos mais impactantes. Jesus Cristo foi quem disse isso de forma simples e direta. Significa que o ser humano, acima de todas as preocupações da vida, precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça antes de qualquer coisa nesta vida. A busca pelo reino de Deus deve vir antes de tudo, antes das riquezas, dos estudos, dos prazeres, dos sonhos, dos objetivos, do trabalho, da família, dos filhos, do esposo ou da esposa. Por quê? Porque o reino de Deus é o bem mais precioso neste mundo e é a única coisa que a gente leva por outro lado na eternidade. Como é que nós sabemos disso? Logo após o verso 33, que é o verso que eu li, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Jesus mesmo acrescenta, está logo no verso seguinte, 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, não adianta se importar ou se preocupar com o dia de amanhã. É preciso buscar o reino de Deus antes de todas as coisas para que a gente não se preocupe com amanhã. Então vamos tentar destrinchar isso de uma maneira mais simples. Então o texto começa assim: buscai assim primeiro o reino de Deus. O que significa então buscar primeiro o reino de Deus? Simplesmente significa priorizar em nossa vida aquilo que pertence a Deus antes de nos preocuparmos com as coisas materiais e passageiras deste mundo. Jesus nos ensinou a focarmos no que é eterno e espiritual primeiro, em vez de nos perdermos com preocupações do dia a dia da nossa vida. Mas então você pode perguntar: onde está ou onde fica esse reino de Deus? Ora, isso foi o centro dos ensinos de Jesus. O tempo inteiro ele falou do seu reino. Ele deu todas as respostas. Ele ensinou sobre o reino de Deus. Sua vida, seus ensinos e sua missão foi toda centrada no ensino do que é o reino de Deus. Ele ensinou por parábolas, por exemplos e através dos seus discursos ou da sua pregação. Talvez a maior revelação desse reino tenha sido revelada quando ele se sacrificou na cruz e, com isso, cumprindo um plano de salvação estabelecido desde o começo da humanidade com Adão e Eva. Para fazer parte desse reino e viver segundo sua justiça, é necessário um novo nascimento, ou seja, uma conversão sincera à fé em Cristo.
Só assim podemos ou poderemos entender e viver os ensinamentos de Jesus Cristo, que são os princípios do reino dos céus. Se você quer compreender o reino de Deus, deve conhecer as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e buscar viver segundo os seus ensinamentos. Fora disso, jamais você vai entender o que é o reino de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse em Mateus 7, 24 e 25 que aquele que ouve e pratica a sua palavra é como a pessoa sábia que constrói sua vida sobre uma base firme e sólida e uma base que resistirá aos desafios da vida, que ele chamou de rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e esses ventos deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus capítulo 7, 24 e 25. Em outras palavras, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é uma convocação profunda para que eu e você reorganizemos nossas prioridades. Em vez de a gente viver ansiosa por comida, por roupas, por dinheiro, por segurança, como quase todo mundo costuma fazer, Jesus nos convida a colocar Deus no centro de tudo, porque as outras coisas são passageiras e supérfluas. Isso é priorizar o que é eterno. O reino de Deus representa o governo de Deus sobre as nossas vidas. Buscar esse reino é viver debaixo da sua vontade, é colocar os valores espirituais sempre acima dos valores materiais, é colocar Deus no centro de tudo. Assim como o rei governa seu reino, Deus deve governar a nossa vida. Isso significa que nossas decisões, nossos desejos e ações devem sempre refletir a vontade de Deus em tudo que nós fazemos. Este é o primeiro passo. Buscar primeiro o reino de Deus. Mas ele continua. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí você pode perguntar, o que significa buscar a justiça de Deus? Bem, buscar a justiça de Deus é um dos chamados mais profundos da fé cristã. Vai muito além de simplesmente ser uma boa pessoa. É um convite para que eu e você vivamos em conformidade com o caráter de Deus, que é sempre justo, santo e misericordioso. Buscar a justiça de Deus significa viver conforme os padrões e os valores que Ele estabeleceu na sua palavra. A justiça de Deus está ligada à sua santidade, à sua verdade, e envolve agir com retidão, com amor, com integridade. Quando Jesus fala sobre buscar a sua justiça, Ele está nos convidando a que sejamos justos como Ele é justo, que sejamos santos como Ele é santo. Isso implica em que devemos agir com misericórdia, perdoando os outros, vivendo em harmonia com os ensinamentos de Deus. Buscar a sua justiça significa também reconhecer que sem Cristo não há justiça plena e que é somente através dele que alcançamos a verdadeira justiça diante de Deus. A justiça de Deus deve ser o padrão pelo qual eu, como filho dele, meço tudo que eu faço e que eu falo. Afinal, Deus não apenas pratica a justiça, Ele é a própria justiça. Eu posso resumir o buscar a justiça de Deus da seguinte maneira, preste atenção.
Buscar a justiça de Deus é reconhecer nossa insuficiência. Não podemos agradar a Deus por mérito próprio. Buscar sua justiça é abandonar a autossuficiência e confiar na graça de Cristo. É ajustar o nosso coração com o coração de Deus. É deixar que a vontade de Deus molde quem somos e como vivemos, não por medo, mas por amor a Deus em Jesus Cristo. Mas Jesus continua: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois a sua justiça, e ele termina a frase dizendo: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, assim, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava aqui nos assegurando que, ao colocarmos o reino de Deus e ao colocarmos a justiça de Deus em primeiro lugar, Deus então cuidaria das nossas necessidades, sejam elas materiais ou emocionais. Jesus está prometendo que, quando nós focarmos tudo que somos e temos na vontade dEle, todas as outras coisas serão acrescentadas a nós. E ele está falando aqui no texto, ou no contexto, de alimentação, de bebida, de vestuário, de proteção. Ou seja, alimentação, vestuário, proteção, tudo isso será provido por Ele quando nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça também. Essa é uma promessa de quem? De Deus. É uma promessa de alguém que é fiel. É uma promessa de alguém que se importa com os detalhes da nossa vida e prometeu garantir o que nós precisamos para viver. Ele não está prometendo riquezas, mas está prometendo alimento, vestuário e proteção diariamente. Então vale a pena. E talvez agora você esteja assim perguntando: pastor, então como buscar o reino de Deus e a sua justiça? Como é que eu faço para entrar nesse time que busca o reino de Deus, que busca a sua justiça? Preste atenção. Buscar o reino de Deus e sua justiça começa com uma decisão sincera, sua, como eu já fiz, de seguir a Jesus. O primeiro passo é entregar a nossa vida a Ele. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É comprometer-nos a viver de acordo com seus ensinos. Jesus então explicou a importância desse novo começo. Ele vai afirmar lá em João capítulo 3, verso 3, na conversa que ele teve com um homem chamado Nicodemos. Ele disse assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que ele está falando do mesmo reino, o reino de Deus. E ele está dizendo que para pertencer a esse reino, para buscar esse reino, para praticar essa justiça, é preciso nascer de novo. E talvez você fique estarrecido como ficou Nicodemos quando Jesus disse isso, porque Nicodemos disse: mas Senhor, como é que pode? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? E Jesus disse: Nicodemos, você é mestre e não pode entender o que eu estou dizendo? E muita gente não quer entender quando Jesus disse que é preciso nascer de novo. Nascer de novo é do Espírito, é ter uma nova vida, é ter uma nova direção, é mudar de mente, é mudar de atitude, é ser uma nova pessoa daqui para frente. Então, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, é experimentar Jesus na sua vida diária. Ao aceitarmos Jesus, experimentamos uma transformação profunda, nascendo de novo, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração. Buscar o reino de Deus significa viver
em obediência a Ele, praticando a sua vontade no nosso dia a dia. Isso envolve oração, envolve leitura da Bíblia, envolve aplicação dos princípios de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então é preciso que você tome uma decisão. Jesus afirmou: buscai em primeiro lugar, não é segundo nem terceiro, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O resto Ele vai acrescentar. Você crê nisso? Então comece hoje a buscar esse reino. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Diga para Ele: eu quero este reino. Me perdoa de tudo que eu fiz até hoje. E me ajuda, me dê forças para que eu seja alguém que vale a pena ser e viver segundo a tua vontade. Meu querido, minha querida, eu posso te ajudar. Eu vou deixar aqui meu telefone, meu WhatsApp. Você pode me incluir aí na sua lista e liga para mim. Nós batemos um papo e eu explico tudo para você. O que é que você tem que fazer para que o reino de Deus e a sua justiça seja algo real na sua vida. Na verdade, não é preciso fazer nada. É só preciso fazer a coisa certa, que é entregar a vida de uma forma definitiva nas mãos de Jesus Cristo. Então anote aí o meu telefone, meu WhatsApp. DDD é 15 991 34 63 70. Repetindo, 15 991 34 63 70. Que Deus te abençoe. Amigos que um dia... Olá, pastor Ezequiel, bom dia. Nós somos aqui de Pilar do Sul, estamos ouvindo a programação da Rádio Capela FM 104.9. Parabéns pelo programa aí, viu? Falando sobre Deus, Jesus Cristo e tocando louvores muito bonitos. Um abraço. Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação, que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai do homem que com Deus contende, compra brigas com o Criador, fala coisas de que não entende, caco em meio aos cacos não compreende, sua vida inteira afronta ao Deus Senhor. Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai de quem oprime ao semelhante, campos, terra junta para si, casas, bens e vestes elegantes, caco em meio aos cacos, quem garante que a ira lá do céu retarde em vir? Que os céus destilem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra
terra se abra e deixe nascer a salvação. E as nuvens sobre nós chovam justiça, que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Assim diz o Senhor, o Criador. Assim diz o Senhor, o Redentor. Assim diz o Senhor, o reto juiz. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos. É questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa. Agora chegamos no momento do Você Pergunta. E tem uma pergunta? Sempre tenho. Sabe, aquelas pessoas que passaram, ou não sei se nós que passamos pela vida delas, né? Enfim, pessoas que já se foram, já partiram, não estão mais aqui nesta vida, mas pessoas que a gente tem muita saudade. Você tem também, não tem? Opa, se tem, nossa. Então, e aí eu posso me lembrar da minha mãe, né? É fácil lembrar também quando eu me olho no espelho. É a mesma cara, né? Mas, assim, às vezes a gente tem vontade de conversar. Eu tenho lembranças, né? Nem vontade, mas lembrança de quando a gente conversava, trocava uma ideia. E assim, eu fico pensando, será que essas pessoas queridas que já morreram, elas podem nos ouvir? E será que é certo a gente querer se comunicar com elas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Então tá bom, pode responder, por favor? Eu vou tentar, tá bom? Então tá bom. Ok. Então a grande questão é se aquelas pessoas que amamos, que foram muito prezadas por nós, que já morreram, será que existe possibilidade de a gente se comunicar, se a gente se comunicar com elas? Essa é a questão. Eu vou refletir um pouquinho sobre isso, mas você sabe que eu sempre vou usar a Bíblia, porque eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, entendo que a Bíblia tem a resposta para tudo aquilo que a gente precisa, né? E quando a Bíblia se cala, eu também me calo. Mas eu gostaria de responder com a Bíblia. E para eu responder com a Bíblia, eu teria que ler muito texto, e isso iria demorar muito, e é impossível nesse tempo que nós temos, né? Então eu pediria a você que você pegue um papel, uma caneta e anote os textos que eu vou citar aqui para você, e depois que encerrar o programa, você pega a sua Bíblia, não importa se é Bíblia evangélica ou católica, é a mesma coisa. Você procura esses livros e estes
esse texto que eu estou citando e você veja se é verdade tudo aquilo que eu estou colocando aqui, tá bom? Serão vários textos, então pega aí um papel, uma caneta, daqui a pouquinho eu vou começar a citar alguns, tá bom? Bem, vamos lá. Eu creio que é natural, quando uma pessoa que é muito querida nossa, por exemplo, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, né, namorado, sei lá, pessoa que é querido, que é querida, é muito comum, é muito natural o desejo que a gente tem de voltar a falar com essa pessoa, né? E eu creio que a maior parte das pessoas gostaria de dizer à pessoa morta aquilo que ela nunca disse em vida. É natural a esperança de que a pessoa morta possa ouvir e responder. Isso é absolutamente natural dentro da nossa humanidade. Pessoas amigas, pessoas religiosas, podem dizer para mim, para você, para qualquer pessoa, que o falecido ou a falecida pode ouvir. E também muitas vezes já ouvi dizer que elas estão cuidando da gente. Já ouvi também a sugestão de que o morto agora, depois de morto por ter sido bom aqui na terra, vira anjo. Bem, tudo isso que eu falei aqui está dentro do contexto da nossa humanidade, né? Mas a questão é aquilo que eu falei no começo. O que é que a Bíblia diz? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é a palavra final, definitiva sobre tudo isso. A questão é, devemos tentar nos comunicar com os nossos entes queridos que já se foram, que já morreram? Será que eles podem falar mesmo conosco, estando do outro lado? Agora eu que pergunto. E se o morto estiver no inferno, você gostaria de falar com ele? Porque a Bíblia nos diz que as pessoas ao morrerem vão imediatamente ou para o céu ou para o inferno. A Bíblia não oferece nenhuma evidência que sugira que seja possível uma comunicação legítima entre vivos e mortos. Pelo contrário, a Bíblia proíbe expressamente que qualquer pessoa tente fazer isso, comunicar com os mortos. Lembra que eu pedi para você pegar um papel, uma caneta? Então anote aí, consulte, tá? Vê se eu estou falando a verdade ou não. Levítico, capítulo 19, verso 31. Levítico capítulo 20, verso 6 e verso 27. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 até 12. 1 Crônicas capítulo 10, verso 13 e 14. A Bíblia adverte, principalmente aos cristãos, mas a todo mundo, a não se deixar enganar por espíritos mentirosos. Anote aí mais alguns textos sobre isso para você consultar. 1 Reis 22, versos 22 e 23. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. A Bíblia também diz que Satanás é mentiroso e é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Está lá em João 8,44. E também em 2 Coríntios 11, verso 14. Os demônios podem, inclusive, imitar a voz ou aparência dos nossos entes queridos falecidos e dessa forma, então, nos desviar do caminho certo. Buscar de propósito a mensagem do além é muito perigoso, porque provavelmente o seu contato será satânico. Como Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, aliás, isso também está lá na Bíblia, em 1 Timóteo 2,5, então nós não devemos orar a santos mortos de jeito nenhum.
O único mediador, então, conforme 1 Timóteo 2,5, é Jesus Cristo. Então, em vez de buscar o conforto nos mortos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, eles nos dão conforto, eles nos dão orientação quando nós precisamos. Podemos nos voltar para o Senhor Jesus toda vez que nos sentirmos abatidos pela perda, por exemplo, de um ente querido, porque em Cristo encontramos infinitos reservatórios de ajuda, de esperança, de força. Você quer anotar mais alguns versos sobre isso, que ele nos dá esse tipo de ajuda, de esperança? Salmo 27, verso 10, Salmo 121, 1 e 2, Salmo 124, 8, Isaías 40, 31, que mais? Mateus 11, 28, né? E muitos outros. O salmista afirma em outro lugar, no Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. É Ele, o Senhor, que fica perto daquele que está quebrantado, daquele que está oprimido. É a Jesus que a gente tem que buscar. E nós encontramos inúmeros exemplos de Deus se comunicando conosco por meio da sua palavra. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Então é preciso que a gente busque através da palavra. Você encontra isso que eu falei agora em 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. E a Bíblia é, sem dúvida, a principal forma pela qual Deus fala conosco. A Bíblia diz que a Bíblia, que a sua palavra, é a luz que nos guia. Salmo 119, 105. O profeta Isaías diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então nós podemos levar nossas mágoas, nossas tristezas a Deus. Não importa a situação, sabendo que Ele entende perfeitamente todos os nossos sentimentos. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele entende das nossas fraquezas e, graças a Ele, nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, para que recebamos misericórdia, para que encontremos graça. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Quando a gente perde um ente querido, é lógico, a dor pode ser avassaladora. Eu sei disso. Eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi um monte de tio, já perdi filho. É terrível. Talvez sintamos falta de nos comunicar com essas pessoas. Talvez desejemos nos reconectar de alguma forma. Mas nesses momentos, Deus nos chama a recorrer a Ele. Ele é o nosso consolador. Ele cura o nosso quebrantamento. Ele traz paz à nossa alma, ao nosso coração. Quer anotar mais alguns textos para você comprovar isso que eu estou falando sobre o consolo, a misericórdia de Deus? Anote aí, João 7, 38 e 39, João 14, 16 a 18 e também o verso 26, João 15, 26, Romanos 8, 16, Salmo 30, verso 11, Isaías 61, 61, verso 1. Também temos João 16, 33, Filipenses 4, 6 e 7. Então, se confiarmos a Deus a nossa dor, Ele nos mostrará como continuar nesta vida, apesar dessas perdas tão terríveis pelas quais nós passamos.
Então eu quero ser bem direto para encerrar. Os mortos não nos ouvem. Os mortos não podem comunicarem-se conosco que estamos vivos. Se alguém está ensinando isso para você, diga para ele que a Bíblia desautoriza isso. Biblicamente falando, quem morreu não ouve mais ninguém, nenhum vivo. Eles não sabem nem que estamos chorando por eles, nem que sentimos saudades deles. Os mortos não ouvem nossas orações, não intercedem por nós, não nos olham, nem choram de saudade por nós. Eu quero deixar aqui bem claro um texto da Palavra de Deus que ilustra isso de uma forma definitiva. Está lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 20. Lucas 16, a partir do verso 20. É a história do rico e do Lázaro. O rico, que não tinha Deus, estava queimando no inferno, e ele viu Lázaro do outro lado, lá no céu. Ele pede a Deus para que Lázaro molhasse com água o seu dedo e fosse refrescar a sua língua que estava queimando. E quando o rico pediu isso, Deus disse não. Não há nenhuma possibilidade, porque entre os que estão do lado de cá e os que estão do outro lado, há um abismo tão grande que é impossível haver qualquer tipo de comunicação entre uns e outros. E quando Deus deu essa resposta, aquele homem fez um pedido desesperado: Pai, eu te imploro que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham para cá, para este lugar de tormento. E Deus então vai responder: sabe, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Em outras palavras, eles têm os pastores, eles têm os sacerdotes, eles têm os padres, ouçam a eles. Mas aquele homem ainda insistiu: não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. E aí o pai disse: se não ouvem aqueles que estão lá vivos, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você sabe quem disse isso? Foi Jesus. Jesus, que é Deus, na pessoa do Filho, expõe claramente que não há a mínima condição de nenhuma pessoa que está fisicamente viva se comunicar com alguém que está fisicamente morto. Não há possibilidade de os mortos intercederem pelos vivos, nem a chance de nenhum morto estar rondando na terra procurando por parentes para fazer bem ou mal. Os mortos não se comunicam com os vivos. Cristo nunca ensinou que os apóstolos que morreram poderiam interceder por nós. Cristo nunca ensinou que nossos parentes amados que morreram intercedessem por nós. Somente Ele, Cristo, e o Espírito Santo, sendo Deus, podem interceder por nós. Qualquer outra coisa, qualquer outra aparição, qualquer voz, nada mais é do que atuação demoníaca ou satânica. Pode ter certeza disso. Os mortos não podem nos ouvir. Quando o grande dia da ressurreição chegar, os que tiverem morrido com Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E os que morreram sem Jesus também ressuscitarão, mas para a morte eterna. É isso que a Bíblia afirma. Então, meu querido, nenhuma possibilidade de nenhum morto interceder por nós perante Deus. Ninguém que não esteja vivo pode orar por você. Os mortos não ouvem e nós não podemos ouvi-los. Então, meu querido, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso vem o juízo. Você duvida?
Veja lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Exatamente isso que diz. Então, aqui está alguém dizendo para você que se você quer paz, você quer ouvir Deus, você quer consolo, entregue sua vida a Jesus Cristo, enquanto você está vivo, enquanto eu estou vivo, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós podemos entregar nossa vida a Jesus Cristo, para que Ele nos dê esta paz que só Ele pode dar. Que Deus te abençoe. Amém. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água pra nadares livre e viver feliz? Puxam a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Puxam a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Ele com
Este é o momento que nós vamos orar, falar com Deus, agradecer, pedir. Eu peço que você se conecte com Ele agora. E uma das maneiras que a gente faz para não distrair com nada é fechar os olhos e pensar em Deus. Faça isso agora e vamos juntos nesse momento precioso de oração. Pai querido, Deus eterno e soberano, cremos na Tua onipotência, cremos na Tua misericórdia e no Teu amor. E é por isso que nos dirigimos aqui agora a Ti em oração, humildemente, entendendo que dependemos de Ti para tudo na nossa vida. E é por isso que eu quero Te louvar agradecido pela vida de cada pessoa que tem estado conosco neste programa toda semana. Agradecer também pela Capela FM, pelo seu Antônio e a sua família. E também, Pai, interceder pela vida de cada pessoa que nos ouça, pedindo saúde, pedindo bênçãos, pedindo progresso, pedindo que a cada dia todos eles, individualmente e como família, sejam ricamente abençoados. De forma especial, Pai, quero pedir pela vida do Sr. Joansen, que o áudio já foi colocado aqui no programa. Que ele receba de Ti todas as bênçãos que necessita. É o nosso pedido, desejo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem no fundo da minha alma há uma doce quietude, se difunde, invadindo meu ser. É uma calma infinita que só poderão os amados de Deus compreender. É aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Acompanha-me. Paz, paz, quando se paz é aquela que o Pai me dá. Suas ondas de amor celestial. Levanta tuas mãos, levanta tua voz e canta comigo. Paz, paz, quão doce paz, quão doce paz. É aquela que o Pai
que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Obrigado, Senhor, por tua paz que sobrepassa todo entendimento. Frente à linha do horizonte, perco o ar. Todo o mar que existe, noutro instante, já não há. Bem ali, a imaginação toma forma, faz-se visão. Tudo é passado, nada restou. Minha espera enfim terminou. Espero um novo lugar, belo porvir, com bons motivos pra sorrir, junto daquele que me basta. Meu paraíso está de volta. Da colina vejo a glória do meu lar. Deus se faz presente, não há como duvidar. Viverei a vida sem fim, um total mistério pra mim. Além do rio, um sonho em real, tudo é lindo e novo afinal. Espero um novo lugar, belo porvir, com bons motivos pra sorrir, junto daquele que me basta. O caos que em tudo se fez, ele desfaz. Cessa a guerra, traz a paz. Meu paraíso está de volta. Virá e não tardará. Meu lar, meu paraíso vem já, já. Espero um novo lugar, belo porvir, com bons motivos pra sorrir, junto daquele que me basta. O caos que em tudo se fez, ele desfaz. Cessa a guerra, traz a paz. Meu pai
termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.